Antes de mais nada, a gente precisa entender que muita coisa se escreveu sobre as tentações de Jesus e muito ainda será escrito sobre esse episódio na vida de Cristo. Na verdade, muitas passagens bíblicas, principalmente aquelas que envolvem Jesus Cristo, são muito valiosas, são muito ricas. Quem já não leu a mesma passagem e tirou mais de uma conclusão para a sua própria vida em particular? Não são interpretações diferentes, mas conclusões que te orientaram de formas diversas sobre vários momentos diferentes da sua vida. Pois é, a palavra de Deus ela é muito rica. Quando nós rezamos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos uma passagem da Bíblia, por exemplo, é Deus que fala conosco. Mas sobre as tentações de Jesus, primeiramente, nós precisamos observar dois pontos importantes para uma melhor compreensão das tentações de Jesus Cristo. A primeira delas é a afirmação de que as tentações são a forma literária dos evangelistas mostrarem que Jesus é homem, plenamente homem em tudo, exceto no pecado. Cada evangelista relata as tentações de Jesus dentro da ótica específica de seu evangelho. 4 evangelistas, 4 óticas diferentes sobre os mesmos fatos. Mateus, por exemplo, vai usar símbolos mais judaicos, porque está se dirigindo aos judeus, para que estes possam compreender melhor aquilo acerca da vida, os fatos acerca da vida de Jesus, principalmente porque todos os evangelhos eles têm como centro o mistério pascal de Cristo, a sua encarnação, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Mas também no caso das tentações de Jesus não é diferente. As óticas dos evangelhos são um pouco diferentes e devem ser levados em conta para que nós possamos ter uma percepção mais nítida acerca desse acontecimento. Segundo ponto, as tentações de Jesus são algo concreto que aconteceu de fato na sua vida como homem. Ele sentiu realmente uma tentação, a de desviar-se do projeto de ser homem total, homem pleno, encarnado, destinado ao sofrimento e à morte redentora para refugiar-se na divindade, escapando assim de todo sofrimento e de tudo o que tem de humilhante a condição humana. Jesus, como homem, passou por esse dilema. Jesus realmente foi tentado. E realmente foi tentado em não ser 100% homem. Sabemos que Deus é 100% homem, exceto no pecado, e 100% Deus. A isso chamamos união hipostática. Jesus é pessoa divina e possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Contudo, tais tentações aconteceram. Apesar de ter 100% natureza divina, ele também é homem e foi tentado, contudo venceu o pecado. Nós temos aí, por exemplo, nas tentações, na narração das tentações, a vitória de Jesus sobre todas elas. E com certeza uma das tentações que Jesus sofreu foi a tentação de se refugiar na divindade e não sofrer como homem, não seguir plenamente a vontade de Deus e não alcançar a condição de homem pleno. O que podemos saber acerca das tentações de Jesus sobre os evangelhos são que, no caso do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas, Mateus e Lucas narram de forma mais detalhada as tentações de Jesus, ao passo que Marcos apenas faz menção às tentações. Nós sabemos que esses 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos, ou Mateus, Marcos e Lucas, pela sequência mais
utilizada nas Bíblias, eles são evangelhos sinóticos, eles são semelhantes, ou seja, as estruturas, a sequência dos acontecimentos, a forma como eles evidenciam tais acontecimentos são uma forma, uma estrutura semelhante, ao passo que o quarto evangelho, o evangelho de João, ele destoa um pouco desses três evangelhos que nós acabamos de citar. Portanto, esses são os evangelhos sinóticos, eles citam as tentações de forma semelhante, mas sim com cada um com a sua ótica peculiar. E o que é dito? Que esses três primeiros evangelhos falam que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até aí não é nenhuma diferença. O que devemos entender é que existem três palavras que estão aí no vídeo que ajudam na melhor compreensão das tentações de Jesus: deserto, tentação e diabo. Por exemplo, Mateus faz Jesus reviver aquilo que o povo de Deus sofreu no deserto quando estava a caminho da terra prometida. Então existe esse paralelismo. Como Mateus, por exemplo, falava mais diretamente aos judeus, e os judeus viveram a travessia do deserto até a terra prometida, houve aí essa valorização do elemento deserto para mostrar que Jesus estava revivendo essa caminhada que todo o povo de Deus traçou, viveu na travessia do deserto à terra prometida. O povo de Deus no deserto foi tentado e foi derrotado inúmeras vezes, ao passo que Jesus, que é o novo legislador, aquele que vai trazer a lei da graça, ele traz a nova aliança, ele também atravessa o deserto, mas dessa vez o fundador do novo povo de Deus vence todas as tentações. Por exemplo, a fórmula usada por Mateus: então Jesus foi conduzido pelo Espírito à parte alta do deserto para ser tentado pelo diabo, em Mateus 4:1, corresponde à mesma fórmula utilizada no livro do Deuteronômio, falando do povo da antiga aliança. Javé te conduziu através do deserto durante 40 anos para te humilhar e te provar. Está lá em Deuteronômio 8, versículo 2. Mateus fala de Jesus que jejuou por 40 dias e 40 noites, como está lá em Mateus 4, versículo 2. O Êxodo fala que Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites sobre o Monte Sinai, em Êxodo 24, 18. No entanto, Jesus é mais importante que Moisés, porque se trata da encarnação da nova aliança. Vamos então compreender cada uma das tentações e desta forma compreender o que significa tal episódio tão importante, inclusive no período quaresmal. A primeira tentação de Jesus lembra do povo no deserto quando pedia comida. O Deuteronômio diz que a comida não é a coisa mais importante na vida, mas sim as palavras que saem da boca de Deus. Jesus repete ao diabo essas mesmas palavras: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O povo no deserto cede à tentação da desconfiança em Deus, apesar de Deus sempre ter atendido aos seus pedidos. A promessa, as palavras que saem da boca do Senhor são verdadeiras. Jesus, porém, vence a tentação. Ele acredita na palavra do Pai que o há de ressuscitar. Temos aí a tentação frente à incredulidade. Ao contrário do povo de Deus, o antigo povo de Deus, Jesus, que é o novo legislador, o fundador do novo povo de Deus, vence a tentação da incredulidade. A segunda tentação de Jesus é a tentação de autossuficiência. A primeira fora a de não crer na palavra e na providência do Pai. Ser autossuficiente é arvorar-se em centro do mundo, não precisar de ninguém, ser por si. É a tentação de ser igual a Deus.
É uma das grandes tentações humanas. E o diabo tenta Jesus, que ele deixasse escondida a sua hominidade e fizesse transparecer a sua divindade. Já que ele era igual a Deus, poderia demonstrá-lo publicamente, saindo ileso de uma situação de alto perigo, de alto risco. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Como vimos, a primeira tentação é sobre a nossa incredulidade, também na nossa desconfiança, por que não, na providência de Deus. Nesta tentação, no caso Jesus, está se desafiando Jesus a abandonar a sua humanidade e se refugiar na sua divindade. Todos nós, homens, não somos como Jesus, não somos 100% deuses, mas também, em muitos momentos, queremos ser igual a Deus. Foi exatamente esse o pecado, o primeiro pecado, o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então essa segunda tentação também pode atingir a qualquer ser humano, como atingiu Jesus Cristo, que na sua humanidade em 100% venceu o pecado, venceu tal tentação. Jesus responde com as palavras do Salmo 91, versículo 7. Em suas mãos os anjos hão de levar-te, para que teu pé não bata em nenhuma pedra. Isto é, se Deus é Pai e protege a todos para que nada de mal aconteça aos seus filhos, por que testá-lo para saber? Ele mostra-o todos os dias. Seus sinais, meus irmãos, são evidentes. Recusar seus sinais e pedir outros é tentar a Deus, é desconfiar, é ser rebelde e querer tornar-se o centro de toda decisão. O povo de Israel não quis entender os sinais de Deus, que o acompanhava no deserto, e pediu outros sinais que provassem mesmo a presença de Javé no meio do seu povo. O povo tentou a Deus. Jesus, porém, mostra que a providência de Deus é fiel. O homem não pode desconfiar de Deus e procurar apoio em si mesmo. Demonstra a cada dia sua presença e sua bondade. Por isso o homem não deve tentar a Deus exigindo outros sinais de que Ele é Pai. Jesus vence a tentação, mostrando que entende a presença de Deus na história e que não precisa de outros sinais para identificá-la, como exigira o povo de Israel no deserto. Jesus rejeita a tentação com as mesmas palavras com que Deus censurou seu povo no deserto. Não porás à prova o Senhor teu Deus. Da mesma forma, cada um de nós deve agir. Não devemos ficar tentando a Deus a todo momento, como diz lá na oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. Assim como o povo de Deus foi tentado durante toda a sua travessia no deserto, nós, seres humanos, na nossa peregrinação terrestre, somos tentados a querermos ser iguais a Deus, a ficarmos tentando a Deus a todo instante, provocando a Deus, exigindo que Deus faça inúmeros milagres em nossas vidas a todo instante. É isso que prega, por exemplo, a teologia da prosperidade, que alguns irmãos, que algumas seitas protestantes insistem em disseminar, e que se trata de uma teologia anticristã, uma teologia que ensina exatamente a abraçar esta segunda tentação, a exigir de Deus a todo instante que Ele faça milagres em nossas vidas. E, se não for desta forma, a querer ser igual a Deus, exigindo que o poder de Deus esteja contido em nossas mãos, de forma que a todo instante nós possamos utilizá-lo e desta forma provocar prosperidade em todos os momentos de nossas vidas. Prosperidade que outras pessoas possam enxergar, prosperidade material, prosperidade que não nos leva a Deus. Não estou dizendo aqui que prosperidade material é maligna, não. Estou dizendo que ficar exigindo de Deus a todo instante prosperidade material, prosperidade inclusive em
em áreas da saúde, querer ter uma saúde perfeita, querer ter o melhor emprego, querer ter felicidade profissional e financeira em todos os instantes de nossas vidas, esse tipo de exigência é tentar a Deus, é compactuar com esta segunda tentação. A terceira tentação é a tentação da idolatria, escravizar-se aos bens do mundo, abandonando a Deus. O diabo tenta seduzir Jesus com os bens do mundo e desviá-lo da obediência filial a Deus Pai. Insinua-lhe que é bem melhor gozar dos bens do mundo do que submeter-se à vontade de Deus, que o destinara a morrer pelos homens. A submissão aos bens do mundo, aos reinos do mundo, implica sempre a rejeição a Deus. Por isso, nessa terceira tentação, o demônio exige submissão e vassalagem, aceitá-lo e aos bens do mundo e rejeitar a Deus. Jesus repele a insinuação de infidelidade ao plano salvífico de Deus, repetindo ao diabo duas passagens dos discursos de Moisés ao povo de Deus no deserto. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. E temerás a Javé teu Deus, servi-lo-ás, e pelo seu nome é que haverás de jurar. O povo de Deus no deserto foi infiel à libertação que Deus propunha, aderiu aos ídolos e serviu esses ídolos, esquecendo Javé. Desviou-se o povo do plano de Deus. Jesus, o novo libertador, não se deixou seduzir pelo diabo, pela tentação da idolatria. Foi fiel a Deus e ao plano da salvação. A terceira tentação também está ligada a todas as outras. Não devo seguir ao Deus do dinheiro, ao Deus da fama, ao Deus da superstição, ao Deus do espiritismo, ao Deus da astrologia, ao Deus do prazer pelo prazer. Não devo seguir os deuses do mundo, não devo abraçar os bens do mundo, colocá-los no centro da minha vida. Devo rejeitar toda e qualquer idolatria e adorar ao único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, como católico, reforço: amar a Mãe de Deus como nossa mãe, como Jesus determinou em João 19, a partir do versículo 26, se não me engano, e pedir a intercessão dos santos de Deus. Isso não significa adorá-los, mas simplesmente pedir que esses santos intercedam, rezem por nós a Jesus, ele sim, nosso mediador, o único Deus que pode nos abençoar, nos proteger e nos guiar nesta vida e na outra. A intercessão dos santos e o amor que devemos ter por todos os cristãos em nenhum momento deve ser confundido com idolatria, até porque o próprio Jesus nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, devemos sim amar os nossos irmãos, inclusive os nossos santos dos céus, que estão intercedendo por nós a Jesus Cristo. Sobre comunhão dos santos, temos aqui vídeo sobre esse assunto, explicando inclusive com bases nas Sagradas Escrituras a comunhão dos santos. Vou deixar aqui o link na descrição. De forma bem resumida, a primeira tentação tenta induzir ao interesse pessoal, a desconfiar, a se acomodar. A segunda tentação induz à autossuficiência e à ambição. E a terceira tentação induz ao domínio econômico, no caso de Jesus, ao domínio político messiânico. Não devemos permitir que tais tentações nos induzam ao erro, a nos afastarmos completamente de Deus. O versículo final no relato das tentações diz o quê? Por fim, o diabo deixou, e eis que alguns anjos se aproximaram para servi-lo. Esse versículo final é um complemento teológico. O Messias prometido no paraíso terrestre venceu Satanás e deu início assim
aos novos tempos. O paraíso foi recuperado. O evangelista Marcos completa esse quadro, dizendo que ele estava no meio de animais selvagens e os anjos o serviam. É típica alusão à paz messiânica universal trazida por Jesus, o Messias, e predita pelo profeta Isaías. Essa passagem do versículo 13 do primeiro capítulo de Marcos lembra uma imagem citada pelo profeta Isaías. Faz um link com a paz que o Messias Jesus vai trazer no fim dos tempos. O lobo mora com o cordeiro, a pantera dorme com o cabrito, novilho e leãozinho passam juntos, sob a guarda de uma criancinha. A vaca e a ursa têm amizade, seus filhotes repousam juntos. O leão come palha com o boi, o lactente brinca na cova da serpente, na toca da cobra venenosa a criança põe a mão. Já não há mal nem danos em toda a minha santa montanha, pois o país está cheio do conhecimento de Javé, como as águas enchem a bacia dos mares. Enfim, Jesus foi plenamente homem, foi tentado a se refugiar na divindade, contudo venceu todas as tentações, não se desviou do projeto original do Pai, e ao triunfar sobre o demônio, conquistou para nós a salvação. Esse é o significado mais profundo das tentações de Jesus no deserto. A salvação foi conquistada e o projeto do Pai foi restaurado. Também é um episódio muito importante para a nossa caminhada pessoal, para enfrentarmos no deserto da nossa peregrinação terrestre todas as tentações com a ajuda de Deus e assim chegarmos à morada celestial. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.